Olá, vamos dar continuidade ao nosso trabalho, certo? Acerca das respostas do reclamado dentro do processo do trabalho. Então, como eu ia dizendo para vocês, a gente pode dividir essas respostas em dois grandes grupos, né? O que nós conhecemos como defesas diretas e defesas indiretas, tá? Então, como eu falei, as defesas indiretas, grosseiramente, elas vão ser aquelas defesas processuais, em cima do processo. Então, para que a gente diferencie assim de modo bem claro, imagine o seguinte: toda vez que nós lidamos com a tutela jurisdicional, nós sabemos que nós temos dois tipos básicos de pedido, né? Então, a gente tem o pedido que é relativo ao bem da vida que eu estou perseguindo, e nós também temos o pedido que é a tutela jurisdicional. A defesa direta, ela foca no bem da vida, ok? Então, vamos imaginar, assim, um exemplo bem bobinho. Meu bem da vida é esse telefone. Então, a minha defesa... Sim, minha gente, é costelinha na minha tela, tá? A minha defesa, ela vai estar focada, certo? No meu bem da vida, direta. Então, eu vou só mirar pro telefone. Essa é a direta, certo? A indireta, ela vai focar no procedimento, que é o meu caminho para conquistar esse bem da vida. Então, na defesa indireta, eu vou falar do procedimento. Então, normalmente, os argumentos das defesas indiretas, eles prejudicam o curso da ação. É quando você fala de um juiz suspeito, um juiz impedido, um juiz incompetente. É quando você fala de uma nulidade de citação. É quando você fala da incompetência absoluta. É quando você aborda coisa julgada, litispendência, tá? Prevenção do juízo. Quando você vai trabalhar ainda o cenário, né, de carência da ação. Então, nesse caso aqui, a defesa indireta, ela foca o caminho, ela foca o instrumento. E aí a gente pode dividir, né, a doutrina acaba dividindo em dois grupos, certo? Que são as exceções. As exceções, como eu já disse a vocês, a gente vai ter três, né, exceções, grosseiramente. Então, eu vou ter dentro do processo do trabalho a exceção de suspeição, a exceção de impedimento e a exceção de incompetência territorial. E nós vamos ter aqui, nessas três exceções, situações que vão visar o afastamento de um julgador viciado, certo? Viciado em que sentido? Seja pela suspeição ou impedimento, ou em razão de uma incompetência, que no caso é a incompetência territorial, ok? Eu posso ter uma abordagem sobre os vícios da ação, dentro dessa perspectiva das defesas indiretas, que é quando você vai tratar no foco do direito da ação em si, né? Então, quando você aborda as condições da ação, ou ainda a própria existência e desenvolvimento do processo, quando a gente faz uma abordagem sobre os pressupostos processuais. E nós temos ainda as objeções. As objeções, elas vão seguir um roteiro, uma ordem, que o próprio Código de Processo Civil já vai nos trazer, que vai ser a abordagem com relação à citação, incompetência absoluta, inépcia da inicial, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, defeito, não. Enfim, aquela ordenzinha que ela é apontada pelo artigo 337 do CPC, certo? E nós vamos ter ainda, reforçando esse cenário da defesa indireta, as hipóteses das matérias do artigo 485 do CPC, como o cenário de confusão entre autor e réu, a ação que ela é intransmissível, ou se o autor já desistiu da ação, certo? Isso aqui, claro, se foi antes da apresentação de resposta, ok? Então, percebam bem, a defesa indireta, ela está focando no caminho, no instrumento, certo? Normalmente, essa defesa indireta, normalmente não, é ideal que ela venha antes da direta, porque é como se fosse assim, se meu caminho, ele tá pedregoso, ele tá difícil, tem situações aqui que se eu não sano, eu não tenho como chegar no meu bem da vida, tá? Então, a mira é inicialmente a defesa indireta,
certo? Depois, a gente foca na defesa direta, que é quando o reclamado ele vai afastar, né? Ele vai atacar o fato constitutivo do direito que o reclamante alegou. Ou seja, a negativa desse direito do reclamante ou a, a argumentação acerca sobre os seus efeitos jurídicos, tá? Então, nesse caso aqui, a defesa indireta, você está buscando, enquanto reclamado, uma ação que ela vai ser julgada substancialmente com a improcedência. Na indireta, eu não estou trazendo julgamento da ação logo com improcedência. O que pode acontecer na indireta é ou uma consequência jurídica processual, certo? Como é o caso, por exemplo, da suspeição do impedimento, que o processo ele é encaminhado para um outro juiz, que seria o substituto legal, tá? Ou uma extinção sem resolução de mérito, como é o caso, por exemplo, da coisa julgada, ok? Então, assim, a doutrina, normalmente, ela aborda essas defesas, tá? E ela traz essas possibilidades. Na prática, como é que eu vou pegar essas defesas e essas possibilidades para o meu dia a dia? Eu não fiz a entrevista, eu não já segui aqueles passos. Quando eu chego no último passo, que é o passo de peticionar, que ordem eu sigo? O que é que eu faço? Ah, eu vou pegar um modelo na internet, porque o modelo na internet já está bom. Ah, eu vou fazer uma assinatura de um site aí da internet que tem 10 mil petições. Nem sempre essas coisas funcionam, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês um caminho que, a meu ver, é o caminho mais fácil da gente fazer resposta no processo do trabalho. Em cima desse caminho aqui, não tem erro de você esquecer de argumentar algo. Porque nesse caminho a gente já vai ter tudo, certo? A gente já vai ter todas as possibilidades dentro desse caminho, ok? Então vamos lá. O meu caminho é muito simples. Eu separei, tá? Aqui em colunas, então é um fluxograma bem simples. Hoje quebrei a cabeça para fazer esse fluxograma, que eu não sabia fazer isso no PowerPoint, mas fiz até coloridinho, certo? Então eu tenho aqui defesas em sentido genérico, as três possíveis: exceção, contestação e reconversão. Vamos na ordem, que não tem erro, certo? Vamos na ordem. Então, eu peguei o meu caso. Fiz aquela entrevista lá, segui todos os passinhos, eu estou na parte de peticionar já. Pronto. Então, eu vou peticionar, abrir o computador. Eu vou simplesmente ver se cabe exceção, né? Então, eu vou ver se vai caber incompetência territorial, se vai caber exceção de impedimento, se vai caber exceção de suspeição. Se não for cabível, eu não vou fazendo. Eu pulo, aí passo para a contestação. Tá? E depois vou para o roteiro da contestação. Primeiro, como é que vai funcionar o meu roteiro das exceções? Ok? Primeira exceção possível, incompetência territorial. Professora, o CPC de 2015 acabou com a exceção de juízo incompetente do processo civil comum. O CPC colocou incompetência como preliminar de contestação. Como eu trago isso para o processo do trabalho, eu vou ter uma outra realidade. Eu ainda tenho exceção de incompetência territorial. Então, a gente vai ter um sistema que ele é diferente do sistema do processo civil comum, ok? Então, se eu vou alegar que o meu juízo ele é territorialmente incompetente, eu deverei fazê-lo por meio de exceção. Todo o procedimento foi reformulado na reforma trabalhista. Então, a partir do artigo 800, a gente vai ter o regramento dessa exceção de incompetência territorial, que o reclamado tem que fazer em peça apartada, então a gente vai observar que são 5 dias que antecedem a audiência, o julgador pode fazer ou não instrução dessa exceção de incompetência territorial, enfim. Então, é todo um cenário diferenciado. Ah, eu faço isso e não apresento mais nenhuma resposta? Não, meu amigo, faça tudo, apresente tudo, porque tem um princípio da preclusão, defesa é defesa, ok? Então, quando é que o juízo trabalhista ele não é competente? Quando ele não está seguindo a regrinha do artigo 651 da CLT. Não sei se vocês lembram, mas na nossa primeira aula presencial ainda,
Quando a gente trabalhou do endereçamento da petição inicial, a gente falou da competência territorial. Aliás, nós falamos das 3 competências para se fazer o endereçamento, né? Que eu uso as regrinhas de competência material, a regrinha de competência hierárquica ou funcional e a regrinha de competência territorial, que, via de regra geral, é o local da prestação de serviço, ainda que a pessoa tenha sido contratada em local diverso, ok? Então, eita, a pessoa ela foi contratada, um exemplo, em Salvador, mas ela exerceu as suas atividades em Senhor do Bonfim. Qual é o foro competente? A vara do trabalho de Senhor do Bonfim. Eita, mas o cara ajuizou a ação na vara do trabalho de Juazeiro. Você, enquanto reclamado, para ganhar tempo, para argumentar, para fortalecer a sua atividade, certo? Para enfraquecer o reclamante, você vai fazer o quê? Vai arguir essa ação de incompetência territorial. Então, é a primeira coisa que você vai perguntar, se tem um cabimento ou se não tem um cabimento, ok? Vamos imaginar que ele ajuizou tudo certinho, ele respeitou, né? Ele exerceu a atividade em bom fim e ele ajuizou em bom fim. Então, não cabe incompetência territorial, não vou fazer essa defesa. Vamos agora para a exceção de impedimento ou exceção de suspensão. Aqui, minha gente, não tem mistério. É exatamente igual ao processo civil. Então, aquelas hipóteses que a gente tem de impedimento e de suspensão do processo civil, eu vou aplicar no processo do trabalho, certo? Então, vamos imaginar que o julgador, ele tem interesse na causa, o julgador já advogou para uma das partes, o julgador é casado com uma das partes, o julgador tem amizade íntima com uma das partes, né? Então, vamos imaginar essas hipóteses que são apresentadas no processo civil e vão ser referendadas pela CLT. Se nós estivermos diante de um cenário desse, então eu devo apresentar esse tipo de exceção. Nos 3 casos, a gente visa afastar um juiz que não vai estar apto para o julgamento. E quando eu digo apto, não é apto tecnicamente, certo? Essa aptidão aqui, ela é uma aptidão em razão de um vício que pode gerar uma parcialidade nas hipóteses de exceção de impedimento e de suspensão, ou ela vai ser uma inaptidão em razão de uma incompetência territorial, como é o caso da incompetência relativa, ou de uma incompetência relativa, como é o caso da incompetência territorial, perdão, certo? Então, essas exceções aqui, elas vão afastar o julgador. Eu não estou falando do caminho de chegar no processo, certo? O caminho tá ok, tá? Eu estou falando do julgador, certo? Eita, eu nem tô, a ação nem foi ajuizada num juiz incompetente, está no juízo correto. Não há impedimento do julgador e não há suspensão do julgador. Então, não tem essa ação. Vou para o segundo bloco da ordem, certo? Contestação. Meus queridos, sempre vai ter contestação, tá? Sempre vai ter contestação. Porque na contestação é onde a gente fala do bem da vida. Então, quando eu quiser abordar o bem da vida, tem contestação. Ainda que eu não precise falar de nada processual. Só que, antes de chegar no bem da vida, eu vou para a matéria processual. Então, antes do bem da vida, eu vou abordar as preliminares ou as prejudiciais de mérito. E vou seguir um roteiro, tá? Esse roteiro aqui, eu vou casar o que está no CPC com o que está na CLT. E não tem erro, minha gente. Não tem erro. Basta você seguir esse roteirinho. Então, vamos ver se minha contestação vai ter preliminar. Primeiro possível argumento. Tem inexistência ou nulidade da citação? Que aí, no caso do processo de trabalho, seria notificação inicial. Tem. Vai mudar, vai errar o procedimento, vai falhar o procedimento? Não, vai ser concedida uma nova oportunidade. Tem incompetência? No CPC, eu só tenho no dispositivo, né, no inciso, vai ter lá só incompetência. Quando eu trago isso para o processo do trabalho, eu vou ler incompetência absoluta, porque a relativa eu já trabalho na exceção, ok? Então, vai ter incompetência absoluta? Quando é que eu sei que a Justiça do Trabalho ela não é competente para trabalhar essa matéria? Se o caso que é apresentado, certo, para o juiz trabalhista, não está
acobertado na hipótese dos incisos do artigo 114 da Constituição Federal. Então, a competência material da justiça do trabalho está lá no 114 da Constituição Federal. Se o que eu estou trazendo para o Poder Judiciário Trabalhista não é nenhuma daquelas matérias, então o juiz é incompetente. Então, eu vou alegar incompetência absoluta em preliminar. Veja, antes de qualquer coisa, óbvio, o juiz vai ter que julgar se ele é competente ou se ele é incompetente. Por isso que é preliminar, tá? Acolhendo a preliminar de incompetência absoluta, o que é que acontece com o procedimento? Vai para o juízo competente. Professora, se eu tô vendo que é incompetência absoluta, eu só alego isso e tá ok? Não, cara, conteste tudo. Porque vai para o juízo competente no estado que ele se encontra. No momento processual que ele se encontra, tá? O juiz incompetente materialmente vai trazer uma nulidade dos atos decisórios, não da sua contestação. Contestação é contestação em todo lugar, ok? Eu posso ter ainda, na minha preliminar, uma incorreção do valor da causa, certo? Seja no âmbito do procedimento, né? Que isso aqui é muito comum, principalmente quando a gente tiver situações assim de alta complexidade que se utilizou de um procedimento sumário, por exemplo, que não tem duplo grau de jurisdição. Então, pode ser feita essa correção, ou então esse pedido de alteração do procedimento. Ou o próprio julgador trabalhista pode fazê-lo aqui, tá? De ofício. Eu vou alegar inépcia da inicial, certo? Então, essa inépcia da inicial é quando a inicial ela não está preenchendo os seus requisitos, e aí, nesse caso, também a gente vai ocasionar uma extinção do procedimento sem resolução de mérito, certo? Eu tenho a possibilidade, né, de alegar peripção. Nós vamos ter 3 situações de peripção no processo do trabalho, tá? Que é a hipótese do reclamante ajuizar a ação, fazer a queixa verbal, a reclamação verbal, e dentro do prazo dos 5 dias ele não apareceu para reduzir a termo aquela reclamação, então ele vai entrar em peripção, ou quando o reclamante ele dá causa a 2 arquivamentos, em razão de ausência na audiência inicial, e para um terceiro ajuizamento, ele precisa aguardar um intervalo de 6 meses. Então, a peripção, diferente da preclusão e diferente da prescrição, é como se fosse uma exigência do sistema de que o reclamante ele obedeça um hiato, né, um prazo temporal sem ajuizar a ação. Tá? Então, você pode sim alegar peripção. Ah, professor, mas não é melhor julgar logo? Mas, meu amigo, vai que quando termina o prazo de peripção já houve a prescrição do pedido. Então, por isso que é interessante, certo? Essa alegação, se cabível, ou para ganhar tempo mesmo, para fazer o autor se desarticular, gerar uma insegurança, enfim, processo é estratégia, né? Então, se eu tenho essas N armas que me são apresentadas aqui nas preliminares, ó, veja como são muitas. Eu vou alegar todas que eu puder alegar, se forem cabíveis, tá? Eu vou poder abordar aqui, seguindo a ordem, litispendência e coisa julgada, certo? Que aqui também vai me trazer uma extinção do processo sem resolução de mérito. Ou, de outro lado, eu posso alegar conexão, respeitando as regrinhas do CPC, né, que são estabelecidas no artigo 58 e 59. Essa conexão, ela não causa extinção do processo. Ela causa reunião dos processos. Essa reunião vai visar impedir a ocorrência de decisões conflitantes, tá? A gente pode ainda fazer uma abordagem acerca da incapacidade das partes, né? Ou se você tiver um defeito de representação ou uma falta de autorização. Nesse caso aqui, a gente vai ser um vício formal, né? Em que o juiz ele vai conceder um prazo para que a parte ela regularize. Eu não tenho a extinção automática do feito, certo? Agora, se após conceder esse prazo para a parte regularizar, a parte não fez essa regularização, aí sim o julgador ele pode sim extinguir o feito sem resolução de mérito, certo? Lá no CPC, eu vou ter dentro desses incisos a previsão de
preliminar de convenção de arbitragem. Quando eu trago isso para o processo do trabalho, a gente vai fazer uma adaptação, porque a convenção de arbitragem, em razão do entendimento do TST, ela não é aplicável nos dissídios individuais. Então, obviamente, se meu dissídio é individual, eu não vou nem trabalhar isso, eu não vou nem olhar isso, ok? Se for dissídio coletivo, você estiver apresentando resposta em razão de num dissídio coletivo, aí já é uma outra situação, que aí você vai poder fazer a argumentação em cima da convenção de arbitragem, tá? E a gente vai ter ainda, dentro dessa abordagem processual, dessas preliminares, a ausência de legitimidade ou do interesse processual, que aqui elas vão formar, né, as condições da ação. Então, nós temos essas duas condições de ação, se elas estiverem ausentes, então não tem como o procedimento ele progredir. E, por fim, a gente pode abordar ainda a indevida concessão dos benefícios da justiça gratuita. Então, aqui você vai salientar que houve um equívoco na concessão desses benefícios, certo? Porque o autor ele não preencheu os requisitos que são estabelecidos na CLT para essa concessão, salvo engano, é o dispositivo 741 da CLT. Mas lembrando bem que no processo do trabalho, as custas elas são pagas ao final da ação, né? Então, você não vai ter uma extinção automática do feito, porque não tem custas iniciais aqui, tá? Então, essas são as minhas possíveis preliminares. Ah, não tem nenhuma dessas nesse procedimento que eu fui notificada. Nesse caso aqui, não ocorre nada disso. Então, não vai ter preliminar na sua contestação, ok? Vamos lá para agora o próximo item de possibilidades, que são as prejudiciais de mérito. As prejudiciais de mérito só são duas. É muito fácil. Que é a prescrição e a decadência, ok? A prescrição, no processo do trabalho, só para a gente dar uma relembrada, a gente vai ter duas que sempre vão correr, que é a bienal e a quinquenal. Perdão, deixa eu fazer uma correção aqui. Quando eu digo sempre vão correr, é obviamente se eu não tiver nenhuma causa de interrupção ou de suspensão, né? Naturalmente. Então, eu tenho uma prescrição bienal, que eu vou fazer uma contagem de 2 anos a partir do final do vínculo trabalhista, certo? Então, se o vínculo se encerra hoje, então, a partir de hoje, que são 9 de junho de 2020, eu conto 2 anos para frente, ok? E a quinquenal, eu vou contar 5 anos para trás, mas eu não conto da data do final do vínculo. Eu contarei da data do ajuizamento da ação. Então, vamos imaginar que o final do meu vínculo foi janeiro de 2020, mas eu só ajuizei a ação hoje. Então, eu conto 5 anos para trás da data de hoje. Essas duas regrinhas, elas estão previstas na Constituição Federal, certo? Na CLT, a gente vai ter essa referência e na súmula 308 do TST. Então, depois vocês dão uma lida, né, em todos esses dispositivos que eu estou citando aqui, tá? Tanto os de exceções, como as preliminares, como todos os dispositivos e as súmulas que eu citar. Então, é importante depois que vocês deem uma lida, certo? Para contextualizar o que a gente está falando. E a decadência, eu só vou ter 3 prazos decadenciais no processo do trabalho, que é o que o torna fácil, né? Por isso que se eu não estou no mandado de segurança, no inquérito judicial para apuração de falta grave ou numa ação rescisória, eu não vou ter prejudicial de mérito de decadência, certo? Para o mandado de segurança, meu prazo decadencial são 120 dias, a partir do evento, a partir do ato, né, da autoridade coatora. O inquérito judicial para apuração de falta grave, nós já sabemos, já estudamos, são 30 dias. E a ação rescisória, que segue o rito bem genérico, né, do procedimento do CPC, são 2 anos, a partir do trânsito em julgado da ação. Então, essas 3 hipóteses são hipóteses de prazos decadenciais no processo do trabalho. Se eu não estou em nenhuma ação dessa, não vai ter decadência para se falar. Se eu já vi que não houve prescrição, também não vou ter prejudicial de mérito nenhuma para abordar na minha contestação. Então, eu pulo para o próximo ponto, que é o ponto que sempre vai estar presente, que é o ponto que falará do bem da vida, certo? Que é a defesa de mérito. Então, eu tenho uma defesa direta, que eu vou negar os fatos do autor, eu posso ter a defesa indireta, que é quando eu farei uma afirmação de fatos que são constitutivos, impeditivos ou modificativos, extintivos do direito autoral, tá? Então, esse ponto aqui, ele sempre vai existir. Professora,
Se eu estou aqui na fase de preliminar e eu percebi que houve coisa julgada, eu vou alegar na minha preliminar coisa julgada, vou pedir de extinção do processo sem resolução de mérito, eu ainda preciso contestar? Conteste. Conteste. Sabe por quê? Se o juiz não acolher a coisa julgada, você não vai ter outra oportunidade de contestar. Então, por isso que eu sempre digo que essa defesa de mérito, ela está sempre presente. Não sei se vocês estão observando, tudo isso aqui é dentro da contestação, ok? Então, aqui é tudo dentro da contestação. São tópicos dentro da contestação. E essa preliminar, cada caso desse pode vir a ser um tópico, tá? Prejudicial de mérito, cada caso pode vir a ser o tópico, certo? Defesa de mérito, aqui é onde eu vou fazer aquela defesa específica, a contestação específica dos pedidos. Se pediu férias, eu tenho que abrir um ponto aqui para falar de férias. Se pediu aviso prévio, eu tenho que abrir um ponto aqui para falar de aviso prévio. Se pediu jornada extraordinária, eu tenho que abrir um ponto aqui para falar de jornada extraordinária. E, por fim, eu tenho ainda aquelas matérias que são obrigatórias para que eu trate na contestação. Os meus requerimentos finais, né? Que aqui eu vou incluir agora honorários advocatícios, os honorários sucumbenciais, sempre peça, porque agora eles estão presentes no processo do trabalho, o requerimento de produção de prova e 3 situações que, obrigatoriamente, eu só poderei falar na contestação sob pena de preclusão, que é a compensação, a retenção ou a dedução, tá? Em razão do artigo 767 da CLT e também da súmula 48 do TST. Então, esses 3 argumentos aqui, obrigatoriamente, eu preciso abordar na contestação, certo? Então, eu vou ter minha peça de contestação. Eu só não tenho certeza se eu tenho exceção e se eu não terei reconvenção. A reconvenção é outra peça por excelência, mas como eu já disse a vocês, hoje, a reconvenção ela vai estar dentro do corpo da contestação. O que é a reconvenção? Segui esse roteiro todinho já fiz tudo. Meu cliente quer pedir uma coisa para o autor. Meu cliente tem um contrapedido, meu cliente tem um contra-ataque, né? Ah, eu quero pedir algo a mais agora para o autor. Eu quero que ele é que vire, ele que tem que responder. Então, meu cliente ele vai fazer uma reconvenção. É uma pretensão contra o autor da ação. A partir do momento que eu apresento a reconvenção, a ação ela passa a ter uma natureza dúplice. No processo do trabalho, genericamente, o reclamante virará reclamante reconvindo e o reclamado virará reclamado reconvinte, certo? Porque eles serão ao mesmo tempo autor e réu. Ok? Então, a reconvenção, ela não é mais uma peça autônoma desde o CPC de 2015 e dentro do processo de trabalho desde a reforma trabalhista, ela não é mais peça autônoma, ela é dentro da própria contestação. Então, eu quero apresentar a reconvenção, você vai colocar lá na sua contestação, na sua estrutura, contestação e reconvenção, ou contestação com reconvenção, certo? Os dispositivos que são aplicáveis, tá? E aí você vai indicar o seu pedido. Então, lá no finalzinho, você abre um tópico com o nome reconvenção, vai colocar a causa de pedir e o seu pedido, ok? Lembrando bem, para que ela seja possível, tem que haver uma conexão entre o pedido da reconvenção e o pedido da ação principal, certo? E o juiz ele tem que ser competente para julgar ambos pedidos, ok? Então, vamos imaginar que você quer pedir uma devolução em razão de um furto que o trabalhador realizou. Beleza, eu posso pedir, ok. Mas eu não posso pedir a condenação pelo crime de furto, tá? Porque isso aí não é competência do juiz trabalhista, certo? E essa reconvenção aqui, ela vai ser utilizada no procedimento ordinário. Porque nos procedimentos sumário e sumaríssimo, a gente não tem reconvenção. O que nós temos é o pedido contraposto, tal qual a gente tem na Lei dos Juizados Especiais, que é a Lei 9.099, certo? Então, vai ser o mesmo cenário, só que no lugar de chamar de reconvenção, eu vou chamar de pedido contraposto. A consequência lógica, quando eu apresento a reconvenção, é que eu vou alterar o custo do procedimento, porque eu darei agora uma oportunidade para que o autor conteste a reconvenção,
certo? E vice-versa, né? Já que eu contestei a ação, o autor poderá contestar a reconvenção. Porém, se eu tiver no procedimento sumário e sumaríssimo e foi realizado pedido contraposto, eu não tenho contestação do pedido contraposto. Eu vou ter manifestação acerca desse pedido em audiência, né? Ou, se houver uma certa complexidade, pode ser que o julgador conceda ou não um prazo para que você faça essa manifestação. Então, sigam este caminho sem dificuldade, né? Vocês vão receber o caso na vida prática de vocês. Podem seguir esse roteiro aqui que não tem erro. Porém, quando eu chegar aqui na defesa de mérito, preste atenção. Eu, antes de postar minha peça no sistema, faço o checklist. Se tudo que o autor pediu, você falou aqui, tá? Para não gerar defesa genérica. Por fim, eu quero agradecer bastante a paciência de vocês, a compreensão, aqueles que foram carinhosos comigo, que foram, assim, espetaculares, como sempre são os meus alunos, né? Eu não tenho nenhuma crítica, nenhuma queixa a fazer. Estou à disposição, caso vocês desejem fazer uma aula, né, ao vivo, para a gente tirar dúvida na elaboração das peças de vocês. E desejo, assim, do fundo do meu coração, que vocês tenham muito sucesso, né, na vida profissional de vocês, seja qual for o caminho que vocês desejem trilhar. Eu imagino que muitos estão tristes, que não queriam terminar a faculdade num semestre tão atípico como esse, mas essa é uma batalha que está todo mundo enfrentando, e logo mais todos estarão exercendo, né, as suas atividades do modo normal, eu espero. E deixo uma mensagem para vocês, assim, de muita fé, muito carinho, muito afeto, um abraço afetuoso, para que vocês nunca se esqueçam que o sol está aí para todos. Todos, todos, todos. Todo dia, ao amanhecer, ele nos lembra que todos nós temos igualdade de possibilidades, tá certo? Um forte abraço e tudo de bom para vocês. Assim, é o desejo do meu coração, tá? Mais uma vez, minha gente, muito obrigada e muito sucesso.